Boa noite a todos. Live sobre anticoncepcionais. Vou deixar fixado aqui nos comentários, live sobre anticoncepcionais. Sejam todos bem-vindos, tanto os que estão assistindo ao vivo, quanto todos no tempo e no espaço que vão assistir essa live. Bem-vindos todos. Live sobre anticoncepcionais. Vou fixar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, vão me dizendo se a imagem está boa e o som está bom. Anticoncepcionais. Anticoncepcionais. Anticoncepcionais, todos bem-vindos. 18h30, uma livezinha mais cedo, pedido. Anticoncepcionais. Muito bem, muito bem. Essa é uma live solicitada por muitas vezes, há muito tempo, e uma live que eu sempre me furtei, me dei o direito de não fazê-la, por vários motivos, Alguns eu vou comentar com vocês, conforme a gente for conversando, eu vou entregando mais informações sobre os meus motivos de não ter feito e de por que decidi fazê-la hoje. Tem várias formas de se falar sobre os anticoncepcionais, tem várias abordagens e as diversas especialidades médicas e os diversos contextos médicos e de vida das pessoas permite falar sobre os anticoncepcionais de várias maneiras diferentes. Anticoncepcionais são um tema desses na medicina em que várias coisas são verdades. Várias afirmações são verdades, e é um assunto interessante porque até mesmo algumas informações contraditórias são verdades dependendo da óptica por onde elas estão sendo avaliadas. Eu vou trazer um modo de pensar sobre os anticoncepcionais, tá? Tem vários. Eu poderia, por exemplo, e de fato, quem sabe, numa dessas eu faço, de convidar uma ginecologista para a gente falar sobre aspectos técnicos das várias modalidades de anticoncepcionais, tá bem? Essa não é a ideia de hoje. Hoje eu quero fazê-las pensar sobre anticoncepcional da forma como eu fui obrigado a ver na minha vida pessoal, enquanto marido, e na minha vida profissional, enquanto médico, desde lá até médico #1 do lado de cá. Tudo muda, porque o médico que avalia o anticoncepcional e o médico que avalia a paciente que vai usar o anticoncepcional torna todas as decisões possíveis, e no que diz respeito ao anticoncepcional, muita calma nessa hora. Então, muita calma nessa live, tá? Muita calma nessa live. Dependendo do profissional, dependendo do paciente, dependendo do contexto, verdades podem ser absolutas de um lado e são negadas de outro lado. Então, assim, eu comecei dizendo que essa live eu me dei o direito de não fazê-la por muito tempo, mas uma coisa aconteceu recentemente que me levou a fazer essa live. Foi o seguinte: uma das pessoas que me pedia há bastante tempo para fazer essa live me disse assim, eu dizendo, não vou fazer essa live por tal e tal motivo. Não, mas tu precisa fazer essa live por causa das pacientes, tem dúvidas e coisa e tal. Não quero fazer essa live porque tem muita verdade de vários ângulos. Então, é uma coisa bem complexa de ser abordada porque depende muito da realidade, etc. Me justifiquei 32 vezes. Até que essa pessoa disse assim, mas tu precisa falar sobre isso porque foi ter falado sobre isso que mudou a minha vida. Eu disse, não faz assim, porque eu vou ter que fazer. E aí, então, eu comecei a dizer, então eu vou organizar e vou fazer. Porque realmente o que acontece é o seguinte,
sempre voltando o pensamento que cada pessoa é uma, cada médico é um, cada interação entre médico e paciente é única e as realidades são complexas e se interseccionam, tá? Não existe pecado, na medicina nada é nunca e nada é sempre, etc, etc, etc. Mas o que acontece na verdade é o seguinte, desde que eu comecei a me dedicar para ver além dos exames e para saber mais sobre a vida das pessoas e para olhar os exames não como números isolados, mas como números que contam uma história. Quem já viu eu analisar exames, já viu que eu consigo demonstrar que os exames eles contam uma história, assim, eles não são só valores de referência que dizem se tem que tomar um remédio ou não. Os exames eles são muito mais do que isso, eles contam um pouco da vida da pessoa. E desde que eu comecei a olhar exames de uma maneira diferente, eu comecei a perceber que a maioria das mulheres que me procuravam, isso eu estou falando de uma década já, né? A maioria das mulheres que me procuravam com relação a perder peso, a buscar mais energia, quando eu pergunto sobre a vida, quando eu pergunto como elas estão, quando eu pergunto como é que é a casa delas, como é que é o relacionamento com os filhos, com a família, com o marido, eu comecei a ver uma prevalência muito, muito grande de uma conjunção. E aqui que tem que ter uma sensibilidade assim, ó, vamos respirar bem tranquilos para entender, para ninguém me entender mal, todo mundo me entender bem. Então nós vamos criar um raciocínio muito tranquilão, assim, tá? A gente vendo eu comecei a ver uma conjunção muito grande entre uma quantidade muito grande de mulheres que estavam obesas e com colesterol alterado, glicemia alterada, insulina alterada, bastante coisa alterada e também somado tomavam anticoncepcional e tinham queixas de libido, desejo sexual, de performance sexual e de questão de humor, tesão na vida, assim, tá? Então tá bem, eu comecei a olhar essas coisas ao longo do tempo, a gente foi pedindo cada vez mais exames, olhando de uma maneira diferente. O que aconteceu? O que aconteceu é que lá no meu começo, eu comecei a ver isso, eu cheguei e disse pra dona Sabrina assim, vem cá meu amor, é o seguinte, eu acho que essas tuas queixas aqui tem a ver, a Sabrina tomou por muito, muito tempo um anticoncepcional oral combinado com progestágeno e estrógeno em uma dose baixa, que é dita assim, que é uma dose bem pequenininha, que não tem problema. Eu lembro quando ela começou a tomar aquilo ali, tá, não tem problema. Não vai fazer mal, vai dar tudo certo, então tá bom. E ela continuou tomando aquilo ali. Até que eu comecei a me dar conta dessas coisas, a Sabrina sempre teve estabilidade do humor, uma questão assim de desempenho na vida, de energia e tudo mais. Disse, olha, eu acho que tu merece experimentar um tempo sem tomar anticoncepcional, para ver. O que acontece? O que acontece é que o que eu vi acontecer com a Sabrina, eu vi acontecer toda semana com pacientes do consultório. Mensagens, eventualmente até emocionadas, dizendo que a vida se dividia em 2 períodos. Um período tomando anticoncepcional e um período depois que parou de tomar anticoncepcional. Isso é uma verdade absoluta? Não, isso não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, tá bem? Tem 500 aspectos no meio. No entanto, faz uma década que eu percebo isso. Quando eu olho exames, quando eu pergunto para a paciente, existe uma conjunção. Ela toma anticoncepcional, existe uma alteração que eu vou comentar aqui no exame, na live, uma alteração no exame, que eu vou comentar aqui, e ela tem queixas de libido, de desejo, de performance, não só sexual, mas a questão comportamental como um todo. E se vocês me acompanharem até o final, vocês vão entender que o modo como a mulher e o homem se relaciona com a vida tem muito a ver com o comportamento sexual. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque esse tema é profundo demais para a gente falar. Eu estou falando sobre anticoncepcional. Mas o que acontece é que assim, algumas mulheres usam anticoncepcional oral ou usam DIU hormonal e as mulheres têm respostas
laboratoriais e funcionais, assim, de função, variadas e imprevisíveis. Por exemplo, os principais exames para começar uma investigação, para tentar entender o que está acontecendo no ambiente metabólico de uma mulher no que diz respeito a hormônios, independente de usar anticoncepcional ou não, independente disso, é pelo menos olhar estradiol, testosterona total e livre e uma proteína que é como se fosse uma esponja que transporta os hormônios ligados nessa esponja, uma proteína chamada proteína ligadora ou globulina ligadora de hormônios sexuais. Proteína ligadora de hormônios sexuais. O que acontece é que algumas mulheres tomam anticoncepcional e eventualmente até anticoncepcionais antigos, assim. E eu olho no exame e ela tem lá estradiol 200, 300, testosterona livre 0,9, 1, 1,2. E essa mulher que tem ali um estradiol bom, uma testosterona boa, com SHBG baixo, em torno de 50, 100, essa mulher não se queixa da questão de libido, desejo sexual, etc. Ou se queixa por outros motivos, mas porque está cansada ou porque tem outras alterações laboratoriais. O que acontece é que quando elas aparecem, aqui é a parte que eu quero que vocês prestem atenção, e aqui nós temos que ir pisando em ovos bem devagarinho, bem devagar. Quando elas aparecem com uma SHBG muito alta, 100, 150, 200, 250, um estradiol muito baixo, menor do que 10 ou 0, indetectável, uma testosterona livre, 0 ou indetectável, elas sempre têm queixa. Elas sempre têm queixa. Acontece que esse aumento absurdo da SHBG, da proteína ligadora de hormônios sexuais, em algumas mulheres, é uma resposta exacerbada, anômala ao uso de anticoncepcional. E aí o outro lado da história é verdadeiro. Algumas mulheres usam um anticoncepcional de baixíssima dose ou não tomam anticoncepcional oral. Usam Dilmirena ou Novaring, que seja, que são DIUs, dispositivos intrauterinos, ou Novaring não é, Novaring ele é um anel vaginal. Que tem hormônio, teria uma ação hormonal só mais localizada na cervice, no útero, só local no útero, tá? Sem ter uma repercussão sistêmica. No entanto, algumas mulheres que usam Dilmirena ou Novaring apresentam essa alteração de ter SHBG gigante, estradiol 0, testosterona 0, e elas têm uma queixa absurda de não ter libido, de não ter uma performance sexual adequada, de não ter um comportamento assim de conseguir se sobressair às dificuldades, sempre uma certa prostração, alguma coisa assim. E o mais legal de tudo é que algumas não têm queixa. Eu olho ali o exame, SHBG 240, estradiol 0, testosterona 0. E aí eu pergunto assim, como é que tá a tua vida sexual? Ela diz, pô, tá top, tô achando muito legal. Eu diz assim, tá, então tá. Tu topa experimentar. Quanto tempo faz teu anticoncepcional? Ah, faz 10 anos. Tá bem, por que não para um pouco então? Só para experimentar. Ah, por que, Marcelo? Ah, porque eu acho que tu pode ter um benefício. Eu acho. Mas, Marcelo, tem algum estudo me dizendo isso? Não, os estudos eles são contraditórios. Os estudos eles dizem... E essa é uma parte que eu quero que vocês peguem comigo, assim, ó. Eu vou falar uma coisa agora importante, depois disso, eu quero que vocês vão criando esse raciocínio comigo. Marcelo, mas tem algum estudo, Marcelo, falando que eu vou ter benefício se eu parar? Não tem. Os estudos são contraditórios, os estudos dizem que não tem problema. Tá bem, esquece um pouco os estudos. Dá uma pausa. Tu tem algum motivo para não dar alguma pausa? Ah, eu tenho um pouco de medo de engravidar e tudo e coisa e tal. Tá bem, tem que conversar com o teu parceiro, conversar com o ginecologista e tudo. Eu te sugiro que um dia na vida tu experimente para saber como é que tu é. Hoje que é uma mulher mais madura, etc. Começou a tomar pílula com 18 anos, hoje tem, 27 anos. Experimenta saber quem tu é sem a pílula. Mas Marcelo, eu não tenho queixa nenhuma, eu estou me sentindo bem. Então tá bem, mas experimenta uma hora. Aquela mulher que dizia que não tinha queixa nenhuma, ela volta dizendo coisas que eu não posso nem falar. Porque eu não se conhecia, nem sabia quem ela era. Tá subindo pelas paredes, roendo reboco hoje, tá louca. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer o seguinte, ó.
A medicina, vocês já viram eu falar sobre isso, a medicina, ela tem o lado de lá e o lado de cá. E existem médicos do lado de lá e do lado de cá. E existem pacientes do lado de lá e do lado de cá. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem algumas coisas que são verdades do lado de lá e são verdades. Tem algumas coisas que são verdades do lado de cá e são verdades. E tem verdades que são contraditórias que só se aplicam na realidade de cada lado com o seu médico e o seu paciente. Se tem uma coisa que é assim, o anticoncepcional. O anticoncepcional é assim. Por quê? Porque tem uma parte muito subjetiva, muito subjetiva de o que é uma vida sexual boa e de o que é ter tesão na vida. Se eu perguntar para vocês agora assim, ó, o que é ter tesão na vida? Tá, tesão sexual todo mundo sabe, mais ou menos, libido, etc, desejo, tá, tudo bem. Mas o que é ter tesão na vida? O que é ter coragem? Se eu perguntar para vocês, o que é ter coragem? O que é ter tesão na vida? Já fica uma coisa mais subjetiva. Ah, mas eu tenho tesão na vida, doutor Marcelo, eu tenho vontade de fazer vários planos. Tá bem? A gente tem que entender assim, ó, a gente é, no final da história, a gente é um somatório de respostas adaptativas a estímulos que a gente deu. E os grandes mensageiros dos estímulos do ambiente para o meio interno, presta atenção aqui, meu Deus, me dá até um chimarrão. Tá, pause total na live, total. Aqui, ó, quem não tá prestando atenção agora, eu vou viajar longe agora, tá? Eu disse que eu não ia fazer essa live. Ai, pause, tá? Pause agora. Pause valendo mesmo. Agora vocês relaxem, respirem fundo, vão para um lugar que não tenha ninguém perto, tá? Vão para um lugar que não tenha ninguém perto, presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Tá? Vou me benzer antes de seguir conversando com vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, cola em mim. Não olha mais pro lado, não fala com ninguém. Presta atenção em mim. A gente é o que é, seja lá uma pessoa de sucesso, uma pessoa com baixa performance, uma pessoa que consegue emagrecer ou que não consegue, uma pessoa que consegue ganhar dinheiro ou que não consegue, uma pessoa que consegue conviver bem com a família ou que não consegue, sei lá. A gente é o que a gente é, e o que a gente é um produto de várias respostas adaptativas aos estímulos que a gente deu ao longo da vida. Isso é uma coisa complexa, mas o que a gente tem que saber é o seguinte: os mensageiros do meio interno, que contam para o nosso cérebro, para o nosso corpo, o que está acontecendo na nossa volta e na nossa vida, e nos torna capaz de gerar atitude e respostas metabólicas, são os hormônios. A gente é o que é por conta da nossa variação hormonal. Quando a gente come, a gente altera a produção de insulina. Quando a gente não come, a gente diminui a insulina, aumenta o glucagon. Quando a gente come mais gorduras, a gente libera alguns hormônios. Quando são proteínas, são outros hormônios. Quando a gente está com medo, são alguns hormônios. Quando a gente está feliz, são outros hormônios. Quando a gente está insatisfeito, são alguns hormônios. Quando a gente está satisfeito, são alguns hormônios. Tá bem? Levem a sério ou não, tirar o ciclo hormonal de uma mulher, dando uma dosagem hormonal contínua ao longo das semanas, meses e anos, acaba com uma parte dela. Isso é verdade para todo mundo? Eu estou te dando a minha opinião. Isso é verdade para todo mundo? Sei, encara como tu quiser. Só presta atenção nisso que eu falei. Para pensar um pouco sobre isso. Tá? Pergunta para uma mulher que entrou na menopausa, o que aconteceu quando ela usou reposição hormonal. Pergunta para uma mulher que usava anticoncepcional, o que aconteceu quando ela parou de usar. Pergunta para uma mulher que usava anticoncepcional, tinha testosterona de 0 e fez uma suplementação hormonal com testosterona e subiu para 2. Pergunta o que aconteceu com ela. Pergunta, te informa, assim, mais do que te informa. Tu toma anticoncepcional? Levanta as mãozinhas aqui, quem está assistindo. Levanta a mãozinha quem toma anticoncepcional oral e toma mais de meio ano, 1 ano, 2 anos. Levanta a mão quem toma anticoncepcional. Tá bem? Levanta a mão. E me diz assim, ó, tu acha realmente que tu é a mesma pessoa que tu seria sem anticoncepcional? Pode ser que tu diga que sim, ou que não importa, sei lá. E tá bem, talvez não importe, tudo bem, talvez não importe. O que só eu trago para vocês, o questionamento é o seguinte, ó.
Por que se entupir com 60% de carboidratos, por exemplo, e comer de 3 em 3 horas, faz a gente ter um corpo e um metabolismo de um jeito, e ter uma dieta natural de processamento mínimo, low carb, com boas gorduras e jejum intermitente faz a gente ter um corpo de outro jeito? Por que a gente sedentário tem um corpo de um jeito e a gente, quando faz exercício, tem de outro jeito? Por que quando a gente troca o dia pela noite e não dorme bem, a gente tem um comportamento, e quando a gente melhora a qualidade do sono e tem uma vida de dia mais ativa, a gente muda? A gente muda porque os hormônios mudam, e quando os hormônios mudam, eles nos mudam. Quem toma anticoncepcional e fizer um examezinho e ver ali SHBG maior do que 150, estradiol menor do que 100, testosterona menor do que 0,9, ou mesmo sem fazer nenhum exame e puder só pensar assim, quanto tempo faz que eu tomo um anticoncepcional, né? Eu sou uma mulher adulta. Poderia experimentar, né? Qual é o malefício? Uma mulher adulta, consciente, madura, com um relacionamento maduro, consciente. Qual é o malefício de parar de tomar anticoncepcional? O risco é engravidar, né? Então tem outros modos de engravidar, tem métodos não hormonais, tem preservativo, etc. Hoje em dia, na verdade, o uso do anticoncepcional perdeu aquele status que teve na década de 70 lá, que foi de uma libertação para a mulher. Na verdade, o anticoncepcional ele veio muito mais a favor da economia do que da libertação sociocultural da mulher, né? Mas também isso é outra conversa, não interessa. Hoje a libertação sociocultural da mulher é a inteligência, é a liberdade cultural, é a evolução pessoal. Hoje a mulher ainda usa o anticoncepcional oral com a mesma aura do passado. Agora, a questão de não engravidar, hoje em dia é muito mais tranquilo e cômodo usar métodos não hormonais. Eu ao menos sugiro que todas se conheçam usando o anticoncepcional oral e sem usar anticoncepcional oral. Pronto, tá bem? Vocês vão ver na medicina assim, não, mas só um pouquinho. Está provado, tanto faz, a SHBG sobe por causa do hormônio contínuo, isso é uma resposta fisiológica, está tudo bem. Tá bem, pode pensar assim, tá bom, tá bem. Talvez também esteja bem trabalhar 16 horas por dia e não ter tempo para o marido e para o filho, talvez também isso esteja bem, talvez também. Talvez tenha que fazer hora extra para manter uma casa sozinha. Talvez também. Acho que tá bom também. Cada um sabe de si. Agora, tem coisas que são diferentes nos homens e nas mulheres. E se tem uma coisa que é bem diferente na mulher, é que a mulher, ela cicla hormonalmente de uma maneira diferente do homem. A mulher tem um ciclo sazonal, temporal, e o homem, a ciclagem hormonal é mais comportamental. O homem tem mais testosterona ou menos testosterona de acordo com a saúde metabólica e com a exposição ambiental. Meus pacientes e meus alunos do curso sabem do que eu estou falando. O homem altera a produção de testosterona não é com relação ao tempo, aos meses e aos dias. O homem tem uma produção de testosterona mais ligada ao metabolismo, à saúde e à exposição ambiental. A mulher não, a mulher tem um ciclo sazonal, um comportamento cíclico. E isso na natureza, isso é muito importante, embora eu não vá me aprofundar nisso. Mas assim, a ciclagem hormonal, ela é fundamental para as características femininas. Nós estamos em 2021, não precisa nada na vida hoje, não precisa nada. O que precisa hoje na vida? Hoje não precisa nada. Por que eu estou falando desse jeito? Porque as minhas pacientes, os meus pacientes, eles têm uma ligação maior com o funcionamento normal do corpo. E vocês precisam pensar sobre isso. Uma mulher parar de menstruar por tomar uma dosagem hormonal contínua ao longo do tempo não é uma coisa normal. Pode ser discutível a questão assim, se vai ter efeito colateral, se não vai ter, se vai fazer mal, se não vai ter, se pode, não pode, tudo pode ser discutível. Normal não é. Normal não é. Então a gente pode discutir assim, por exemplo, se pode comer, se pode usar óleo de soja, óleo de canola, a gente pode discutir isso. A gente pode discutir se pode, sei lá, viver comendo comida processada. A gente pode discutir um monte de coisa. O que importa são as calorias, vamos discutir isso? Vamos, a gente pode discutir. Normal não é.
Normal não é. A gente pode discutir um monte de coisa na vida. Normal não é. Ah, tá, eu quero agora não caminhar mais. Eu quero usar um aparelho que caminha por mim, eu não preciso mexer as pernas e tá aprovado que isso é possível. Então a gente pode discutir o que vocês quiserem. Normal não é. Normal não é. Qual é o problema do que não é normal? É uma coisa chamada consequências não antecipadas. Consequências não antecipadas é aquilo que, não importa qual o algoritmo mais complexo ou qual o estudo clínico randomizado maior, com maior número de pessoas, melhor controlado, não é capaz de saber como as coisas vão acontecer no universo ao longo do tempo. É impossível. É impossível. Só tem um jeito de saber como as coisas vão acontecer no universo. É saber como o universo funciona sem a nossa intervenção. Olha que louco! Pausa, depois vocês voltem a assistir essa live de novo. Qual é o único jeito que a gente tem para saber como as coisas funcionam no universo? É prestar atenção nas coisas como elas funcionam sem a nossa intervenção. Então, tu pode discutir comigo se tomar anticoncepcional ou não dá certo ou não. Tu pode, mas tu nunca pode discutir comigo que não tomar é melhor. O resto a gente pode ficar discutindo ciência atrás de ciência, os tipos de anticoncepcional, os tipos de hormônio, as doses de hormônio, nós podemos discutir, é aquela história da fada do dente, nós podemos discutir tudo que quiser, mas normal não é, nós vamos estar discutindo uma coisa que não é normal, então tá tudo bem, cada um decide por si. Eu tenho uma vida conjugal, amorosa, que se divide entre antes e depois do anticoncepcional. As minhas pacientes têm uma performance física no emagrecimento e na vida que se divide entre antes e depois do anticoncepcional. Se, digamos que tu está do lado de lá do muro, tu trabalha 18 horas por dia, tu é uma mulher independente, tu tá com sobrepeso, mas tu tá empoderada, tu acha que isso na verdade só demonstra mais a tua característica pessoal, não importa, tu na verdade tu trabalha de noite, vive de dia, tu fuma, tu bebe, eu não sei se esse raciocínio todo serve tanto para ti, não sei, talvez não sirva. É que as minhas pacientes, as mulheres do lado de cá do muro, elas estão preocupadas com dormir mais cedo, acordar mais cedo, comer uma comida natural de processamento mínimo, ter a presença de boas gorduras, ser mais baixa em carboidrato, com frequência alimentar mais baixa. Elas estão preocupadas em fazer um exercício para manter a flexibilidade metabólica. Elas estão preocupadas em ter uma horta, uma composteira, ou ter um animal de estimação para ter contato com a natureza. Para essa mulher, tomar ou não anticoncepcional pode ser uma decisão importante na vida. Importante. Então eu te trago um pensamento só para que tu tenha mais uma coisa para pensar na tua vida. Não estou mandando fazer nada, não estou discutindo com a doutora lá que disse que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Tu te sente bem tomando anticoncepcional? Tu te sente segura? O que eu te falei não faz muito sentido para ti? Tu acha que está tudo bem? Está tudo bem. Barco que segue andando de boa, de boa. Mas eu só queria botar uma pulguinha atrás da orelha. Mesmo tu que tem certeza, nos dá aí meio ano, um ano. Nos dá meio ano, um ano. Só isso. Depois volta a tomar, toma pro resto da vida, morre tomando. Mas primeiro dá um pause, conversa com... Claro, assim ó, vida real. Não é todo mundo consegue dar um pause, porque eventualmente o parceiro não tem esse desprendimento, essa coisa assim. Mas daí também já tem que resolver essa relação que não tá legal também. Um parceiro que não entende os negócios, pô. Parceiro não entende os negócios, não tá te entendendo a tua libertação, não tá entendendo o teu momento. Então, pô, já tem que amadurecer essa relação também, já é outra coisa que tem que fazer, tá? Os médicos em geral, eles não se importam, ó. Os médicos em geral não se importam muito com essa coisa, porque assim, ó, pra que é o anticoncepcional? O anticoncepcional é pra tu não ovular, pra tu não engravidar. Pô, se ele faz isso aumentando esse HBG, diminuindo o estradiol, diminuindo a testosterona, e ele fez isso, tu não vai engravidar, ele cumpriu a função dele, pronto. Vai que toma simvastatina, o cara dá simvastatina vai baixar o colesterol, aí toma ali, baixou o colesterol, pronto, acabou, tá feito. Por isso que eu disse que eu comecei a pensar nessas coisas, quando eu comecei a pensar a própria medicina de uma outra maneira, de uma outra forma. Existe uma vida depois do anticoncepcional. O anticoncepcional, como a gente entende ele como método contraceptivo, é uma coisa da década de 70. Por favor, estamos desatualizados. Os hormônios devem ser usados como medicação para tratar algumas doenças ginecológicas, algumas alterações
tocoginecológicas relacionadas ao parto, à gravidez, etc. Agora, pegar uma mulher, olha que último pause na live já, porque eu tô ficando até depressivo. Pegar uma mulher saudável, pegar uma guria de 16 anos, tá começando a namorar e coisa e tal. E aí a tua única orientação sobre concepção, a orientação mais importante de todas é toma essa pílula todos os dias. É sério isso mesmo? Tá? Entendeu? Não é real. A gente pega uma pessoa saudável e dá um tratamento hormonal para que ela não engravide. A gente tá o quê? Revolução industrial de novo? O que é? Nós estamos loucos? Estamos dando anticoncepcional para jovens saudáveis? Que história é essa, pelo amor de Deus? Tá? Eu acho que assim, ó, eu solicito o benefício da dúvida, como eu já falei em outras lives. Por favor, né, pessoal? Por favor, pensem sobre o anticoncepcional de uma maneira diferente. E pensem sobre o anticoncepcional de uma maneira diferente e conversem com seus médicos e ginecologistas sobre o anticoncepcional de uma maneira um pouco mais aberta, desprendida, buscando entender mais dessas coisas. E a melhor forma de se conversar com um médico no século XXI é participando das decisões. E a melhor forma de participar das decisões é tendo experiência pessoal. Assim como no emagrecimento, eu digo assim, ó, a pessoa que emagreceu sozinha, tem um monte de gente aqui, pega na internet aqui, rede social, emagreceu sozinha, na força da raiva, na fé, e perdeu 60 quilos. Eu não tenho que falar nada sobre essa pessoa, sobre o emagrecimento dela. Ela fez uma coisa que 5% das pessoas fazem. Ela tem experiência. Ela está dando o relato dela. Parabéns. Mas tu, Marcelo, que é o médico, eu não sou nada perto de uma pessoa que perdeu 60 quilos. Não sou nada. Tá? Aqui mesmo tem o pessoal aqui me assistindo, tem a Cíntia, a Paty Duval. Essas mulheres grandes perdas de peso, sozinhas no mundo, eu tenho que aprender com elas, eu não tenho que ensinar nada, eu posso ajudar na minha parte médica em alguma coisa, mas essas mulheres são muito mais experts do que eu, com certeza. Então, quando uma mulher chega para o médico e diz assim, olha, eu tomei anticoncepcional por muito tempo, mas agora eu quero experimentar um tempo sem, e aí fica ali meio ano sem tomar, 1 ano sem tomar, e depois volta a tomar e diz assim, olha, minha vida se divide em antes e depois do anticoncepcional. Não interessa mais o título. Mas é o doutor fulano, ginecologista das estrelas, não sei o quê. Não interessa mais, porque a tua experiência pessoal é superior à decisão do médico de maneira unilateral. A opinião do médico, ela só é unilateral quando o paciente não toma as rédeas da própria saúde. O que todos nós temos que fazer, o que vocês têm que fazer, no que diz respeito a qualquer característica metabólica, mas no que diz respeito ao uso da pílula, é tomar as rédeas da saúde. E experimentar um tempo sem não vai fazer mal para ninguém, exceto que o uso seja por outros motivos que não a contracepção. Eu vi alguém perguntar aqui, que eu só vi que a Sabrina concordou com a Ana num comentário, eu prefiro não ler sobre o que elas estão falando. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre o DIU de prata, e DIU de prata, por exemplo, é para o lado de cá, na parte médica, não ginecológica, etc. É um DIU não hormonal, eficaz, eficiente e que, na minha opinião, pode muito bem ser usado. DIU de cobre, DIU de prata, maravilha, tá? Camisinha, etc. Tá? Então é uma coisa que a gente deve pensar. Isso deve ser discutido com a sua profissional, com o seu profissional, com o ginecologista. Tá? Só eu estou trazendo uma outra realidade, que é a realidade assim, ó. O médico olha esses exames que eu citei e não dá bola. A mulher está tentando ganhar massa muscular e está com testosterona 0,01 e está lá se matando na academia há 5 anos. E aí ela para de tomar anticoncepcional e de 0,01 de testosterona livre, ela passa para 0,9. E aí quando ela passa 0,9, ela começa a queimar gordura como nunca antes tinha queimado, e começa a ganhar músculo como nunca antes tinha ganhado. E aí o que nós vamos falar? Não tem mais o que falar. Então, só para encerrar, eu queria falar para vocês que eu tenho uma hierarquia que mudou de uns anos para cá, que era assim, ó. Sempre eu tomava minhas condutas médicas baseadas num algoritmo chamado medicina baseada em evidências, que é uma pirâmide
que leva em consideração vários graus de evidência científica, até o maior grau de evidência científica, que são os estudos clínicos randomizados ou as meta-análises de vários estudos clínicos randomizados. Não precisa saber o que é isso agora. O que importa é só saber que existe uma hierarquia de evidências científicas e que lá, nas maiores evidências científicas, o médico tende a depositar as suas decisões médicas nas tomadas de conduta. Há alguns anos eu uso a medicina baseada em evidências, mas eu uso ela depois do crivo do paradigma evolutivo. Aquilo que eu falei no meio da live sobre consequências não antecipadas e sobre a gente não conseguir avaliar todas as variáveis que envolvem a vida de uma pessoa em tempo real o tempo todo. A medicina baseada em evidência ela não consegue fazer isso. Ela é o que mais se aproxima disso, mas ela não consegue saber a totalidade do que acontece na vida de uma pessoa. O único jeito de se avaliar o que acontece na vida real é observar a vida real sem se intrometer nela. Então, por isso que eu boto em primeiro lugar o paradigma evolutivo, em segundo lugar a medicina baseada em evidências. E no que diz respeito ao modo de funcionamento normal do corpo, a contracepção hormonal não existe. Certo? Foi um prazer. Curtiram? Curtiram? Tudo de bom. Pri Ferraz, que honra. Que honra. Muito bem, pessoal, tá? Só para pensar. Vamos pensar, né? A gente tá aqui para pensar, não é isso? Daqui para pensar. Agora eu vou tentar ler algum comentário aqui só para ver. Ai, pessoal, essa live eu atrasei ela há muito tempo. Agora tá bem, de repente até faço uma outra mais profunda relacionada a isso. Muito bem, muito bem. Aqui, ó, a Dani botou um resumão. Muito bom. Tá, pessoal? Foi um prazer. É para pensar sobre a vida. A gente tem um jeito que funciona independente da medicina, que é deixar as coisas funcionar como sempre funcionaram. Quando a gente vai mexer nisso, as tomadas de decisão têm que ser baseadas no funcionamento normal e não na nossa intervenção. Foi um prazer. Um beijo e até qualquer hora.